Está entrando no ar o programa Vivendo em Graça. Direção e apresentação do Bispo Marcelo Soares. Graça e paz, amigos! Estamos aqui, mais uma vez, pela permissão de Deus, com a nossa programação Vivendo em Graça. O programa Vivendo em Graça é da Igreja Evangelística Nações de Cristo. Daqui a pouquinho eu quero fazer por você e pela sua família uma oração toda especial. Não vá perder esse momento aí da nossa programação Vivendo em Graça. É de suma importância que você acompanhe também aí, além da mensagem, da pregação da Palavra de Deus, a oração, porque vai fortalecer. E o assunto de hoje é justamente sobre oração, porque aqui em nossa programação nós sempre falamos sobre coisas que acontecem no meio do povo de Deus, e uma delas é essa. A pergunta do dia de hoje é para esclarecer esse assunto sobre oração, porque muitas pessoas não permanecem no propósito de oração. Você já observou que tem pessoas que param no meio do caminho? Elas até no início dão a entender que vão prosseguir naquele propósito de oração, mas na maioria dos casos a tendência de muitas dessas pessoas é parar. E aí fica o questionamento: por que a maioria das pessoas não conseguem manter um propósito de oração? Se já que a oração é para o seu próprio benefício, ou para o benefício dos seus familiares, ou para um amigo, um colega, por que as pessoas deixam esse propósito que é tão importante para nós? Eu tenho aqui separado na minha Bíblia duas passagens para você acompanhar e entender por que a maioria das pessoas não se firmam no propósito de oração. Vale a pena você ficar aí para conferir, porque o assunto é de suma importância. Você está acompanhando aí o programa Vivendo em Graça. Este programa é da Igreja Evangelística Nações de Cristo. Eu sou o Bispo Marcelo Soares. Estou aqui com a nossa programação para que Deus venha manifestar bênçãos sobre a sua vida e também sobre a sua família. Esse programa tem crescido na audiência, mas é para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Anote o endereço da nossa igreja para você fazer uma visita, para participar de uma das nossas reuniões. Nós temos cultos na parte da manhã, às 9h30, segundas-feiras, quartas-feiras, temos também aos sábados e aos domingos. E à noite, o culto é às 19h30, também às segundas, quartas, sábados e aos domingos. Se você não pode ir no horário, vá no outro, mas não fique sem uma igreja para você congregar, para você receber um apoio espiritual. Se você quiser entrar em contato comigo, para você obter mais informações, para chegar com mais facilidade à nossa igreja, anote aí: 21 99481 4633. Deixa eu aproveitar a oportunidade e dizer para você que dá para ouvir a nossa rádio Meu Milagre. Inclusive, a nossa programação, ela vai toda para a rádio Meu Milagre. E você pode ouvir no seu smartphone, em qualquer lugar, tanto no Brasil como também no exterior. É só você baixar o aplicativo da nossa rádio pelo Play Store. Você vai lá no Play Store e digita assim: radiomeumilagre.com.br. Tudo junto com letra minúscula. Aí você vai baixar rapidamente aí o aplicativo da Rádio Meu Milagre para nos ouvir, e também pode passar essa informação para um amigo, para um colega, para alguém que gosta de ouvir louvores, orações, aconselhamentos. Tem uma grade aqui na nossa rádio só de coisa boa. Então vale a pena você baixar o aplicativo da nossa rádio Meu Milagre, tá bom? Vamos juntos na mesma fé, porque Deus tem bênçãos para todos nós. Lembrando que aqui em nossa programação Vivendo em Graça, eu estou sempre aqui abordando assuntos
de coisas que acontecem no meio do povo de Deus. E a pergunta do dia de hoje fala justamente a respeito de pessoas que não permanecem no propósito de oração. E por que a maioria não consegue se firmar? É porque elas não têm a noção de como é importante a oração na vida do povo de Deus. Eu gostaria já de trazer a mensagem para que você acompanhasse aí. Você vai acompanhar essa pregação e eu gostaria também que você compartilhasse, porque tem muitas pessoas que não têm nem o entendimento do que é um propósito de oração. E Jesus Cristo, ele falou sobre isso. E nós temos que entender segundo a palavra de Deus. Vamos aí à mensagem? Vamos à pregação da palavra da pregação de Deus. Da palavra de Deus para a sua edificação espiritual. Com vocês, o Bispo Marcelo Soares. Lá no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 1, o Senhor Jesus Cristo, ele falou da seguinte forma, nos orientando a respeito da oração. Está escrito: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Então, quando Jesus ele estava dando esse ensinamento, ele mostrou que a oração é um dever. Tem pessoas que não gostam de orar. Tem pessoas que entram num propósito de oração, chega até ficar um tempo, mas depois desanimam e param. E aí, para responder a pergunta do dia de hoje, por que a maioria das pessoas param no propósito de oração? Por que a maioria das pessoas param no seu propósito de oração? É porque elas desconhecem o poder da oração, ou como a oração funciona em nossa vida. Jesus disse que é o nosso dever orar, mas ele disse que tem que orar sempre, sem nunca desanimar. Ele falou já sabendo que muitas pessoas iriam desanimar no meio do caminho. Mas esse desânimo vem por causa do quê? Bom, pode ser por vários motivos. E um deles é o que mais acontece. É quando as pessoas oram ou põem um propósito de oração no seu coração e o milagre, a resposta não acontece de imediato. Você está me entendendo agora? Tem pessoas que acham, começou a orar, as bênçãos têm que ser manifestadas automaticamente. E geralmente a coisa não funciona assim. Tem casos que sim, mas tem casos que não. Mas por que para uns é mais rápido a resposta de Deus e para outros parece que é uma eternidade? E aí, as pessoas não conseguem mais manter aquele propósito de oração, porque fica na sua mente aquele pensamento que diz assim, ó, Deus não vai te ajudar. Se Ele tivesse que te ajudar, já teria te ajudado. Você está perdendo tempo. A pessoa ela vai se desgastando porque ela não tem noção do que está acontecendo no plano espiritual. Quer dizer, as pessoas não têm a noção da batalha espiritual que elas estão vivendo. Por isso que para uns as bênçãos ou a resposta vem logo e para outros não. Jesus Cristo, ele já sabia dessa batalha espiritual. Agora imagine você, se o próprio Jesus, santo, nunca pecou, nunca fez nada de errado, ele vivia em oração. Então pare e pense, se ele, poderoso, santo, sem nenhum pecado, orava, por que que nós, pecadores, falhos,
achamos que não precisamos orar ou abandonamos o caminho da oração. Isso aí é prejudicial para a própria pessoa. Aí você vai entender melhor em outra passagem da Bíblia que eu quero passar para você anotar e acompanhar agora. Lá no livro de Daniel, no capítulo 10, do versículo 12 a seguir, está escrito assim: Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Porém o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Meu amigo e minha amiga, prestem bem atenção que eu vou lhe explicar agora essa passagem da Bíblia. Daniel ficou sabendo que estava para acontecer uma guerra prolongada. E aí o Daniel entrou num propósito de oração. E Daniel orava a Deus para ter uma resposta. Mas só que passou o primeiro dia, nada. O segundo dia também não. Mas quando se completaram 21 dias, esse homem que estava nesse propósito de oração, o Daniel, o anjo aparece na frente dele. E o anjo falou justamente o que eu acabei de ler para você. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, são ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras, ou seja, por causa das suas orações, eu vim. Mas aí o anjo explicou a Daniel por que ele demorou por 21 dias. Aí ele continuou dizendo: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aí você sabe o que esse anjo fez? Como está escrito aqui, ele pediu ajuda a Miguel, um dos primeiros anjos lá do céu, para lhe ajudar contra esses espíritos malignos que atuavam na região da Pérsia. Agora imagine você, o anjo não conseguiu responder a oração do Daniel logo no primeiro dia, porque os espíritos malignos que atuavam naquela região da Pérsia entraram em combate com esse anjo, para que o anjo não chegasse até Daniel para lhe entregar a resposta. Talvez isso esteja acontecendo com você, ou acontece com a maioria das pessoas. Elas pensam que estão lidando com um, ou dois, ou três espíritos malignos, e às vezes está lutando com muito mais. Então, como uma pessoa não sabe com quantos espíritos ela está lutando, guerreando, mais um motivo para você permanecer firme no seu propósito. O Daniel permaneceu. E o anjo declarou desde o primeiro dia. Às vezes, nós achamos que a nossa oração não está valendo nada. E o anjo ainda confirmou essa questão da oração de Daniel. Por causa das tuas palavras, eu vim. Quer dizer, se ele parasse, como muitos fazem, no propósito de oração, o anjo ia retornar, meu irmão. Porque quem é que está precisando da ajuda? É Deus ou somos nós? Então, se você quer alcançar bênçãos, precisa de uma resposta de Deus, ainda que a resposta esteja demorando, permaneça fiel nesse propósito, porque desde o primeiro dia que você começou a orar a Deus, você mesmo que está orando aí pela vida do seu familiar, um familiar que está andando com más companhias, você que tem orado pelo seu filho ou pela sua filha, você que está orando pelo seu casamento,
pela sua saúde. Talvez você já esteja pensando assim: Deus não quer me ajudar, está demorando muito. Você já imaginou se o Daniel falasse assim? Se Daniel dissesse: olha, eu vou orar um dia, se o Senhor não responder, eu não oro mais. Agora imagine 21 dias orando e ele não desanimou. Ele fez aquilo que Jesus mandou que nós fizéssemos. É o dever de orar sempre e nunca desanimar. Mas aí você vai me perguntar: ô bispo, como que uma pessoa não desanima? Porque ela pede, e cadê a resposta? Aonde está a resposta de Deus? A pessoa vai esfriando, bispo. Eu acho que é difícil uma pessoa se manter firme num propósito quando não vê o milagre acontecendo, quando não escuta a resposta de Deus. Tem uma outra passagem na Bíblia que diz assim: aquietai-vos e sabeis que sou Deus. Existe uma outra passagem na Bíblia que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando você se mantém firme no propósito de oração, você está declarando que você confia em Deus, que ele vai ao seu tempo te honrar. Ele vai manifestar as bênçãos que você precisa. Aí a pergunta que fica é essa: e você vai permanecer nesse propósito ou vai largar esse propósito como muitas pessoas fazem? Ô bispo, eu tenho orado pelo meu casamento, mas parece que está piorando. Não fale assim. Declare a bênção de Deus. Comece a orar confessando o milagre em nome de Jesus. Por mais que você não veja, por mais que você não ouça a voz de Deus, ele está agindo. Acredite, porque Deus ele não vai te deixar. Deus é fiel, ele honra a sua palavra, ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Mas quando será, bispo? Aí eu volto para você aquela passagem: entrega o teu caminho ao Senhor, deixa Deus operar. Não fique querendo forçar a barra. Eu sei que você está precisando do milagre agora, Deus também sabe. Você precisa de uma resposta imediata, mas em muitos casos a resposta não vem no exato momento que nós queremos. O caso de Daniel é um, mas ele se manteve no propósito de oração. E aí, meu irmão, preste atenção nesse detalhe que muitos não sabem também. A oração, ela age como um escudo protetor. Então, quando uma pessoa ela entra num propósito de oração, enquanto ela está naquele propósito, ela tem a proteção de Deus. É um escudo protetor que essa oração faz. Você está na batalha espiritual contra influências malignas, mas se você joga esse escudo protetor fora, ou seja, abandona esse teu compromisso de oração, você vai lutar de corpo aberto. Você não terá esse escudo para te proteger. Vê se você entende agora. A oração funciona como um escudo. É chamado o escudo da fé. Não vou orar mais, não quero mais continuar nesse propósito. É o mesmo que você estiver pegando ou estivesse pegando um escudo que te protege e jogado ele fora. Aí os inimigos que vêm com dardos inflamados contra a tua vida, o que tu acha que vai acontecer se você já não está com o escudo da proteção, o escudo da fé? Eles vão lhe atingir, eles vão atingir a sua família. Então você e a sua família precisam manter esse escudo da fé através de constantes orações. E não é orar e depois que recebeu as bênçãos, contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar,
Quem é o homem? Qual é a pessoa que pode dizer que não precisa orar sempre? Porque se já orou uma vez, Deus já ouviu. Se não deu até agora porque não quer dar mesmo, não vá nesse caminho não. Pode falar o que for. Nós temos que ser seguidores de Cristo, não da invenção dos homens. Tem que ir pelas Escrituras. Tem uma outra passagem bíblica que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, quando você começa a ter conhecimento do que é oração, você já vê a coisa de uma forma diferenciada. Quantas pessoas que não sabiam que a oração funciona como um escudo? É sim, o escudo da fé. E ainda está escrito assim na Bíblia, hein? Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o meu conselho para você, biblicamente, segundo as palavras do Senhor Jesus, mantenha-se firme no caminho da oração, porque assim haverá proteção para você e para a sua família. E com relação ao tempo, o tempo que Deus vai operar, o tempo que Deus vai te responder, isso vai depender da batalha que você está lutando. Porque tem pessoas que estão lutando uma batalha com menos influências demoníacas, mas tem pessoas que estão lutando, às vezes, com um exército de espíritos malignos. Então você precisa entender isso também. Foi o que aconteceu com Daniel. Os demônios da região da Pérsia fizeram uma barreira entre o céu e a terra, guerreando com o anjo, para o anjo não passar e responder às orações de Daniel. Talvez isso esteja acontecendo com você. Se a sua oração, a resposta que você está precisando ainda não chegou, é porque a tua luta é grande. A batalha tem sido grande contra a tua vida. Aí mais um motivo para você permanecer fiel na oração a Deus. Porque ao seu tempo, Deus fará o milagre acontecer na sua vida, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Tá certo assim? Nós vamos passar agora para o momento da oração. Nós vamos falar com Deus. Chegou o momento de orarmos a Deus, e que a luz divina resplandeça sobre vós e os vossos familiares. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que neste momento de oração e de fé eu apresento a Ti a vida dessas pessoas. Pessoas que estão passando por uma batalha espiritual. Pessoas que já têm orado há algum tempo e elas não ouviram ainda a sua resposta. Elas não viram acontecer o milagre que elas precisam. Mas isto não quer dizer que o Senhor não está atento às suas orações. Isso não quer dizer que o Senhor as abandonou. Meu Deus, mostra a tua força, manifesta o teu poder agora e socorre essas pessoas que estão passando por tribulações, pessoas que estão passando por problemas de ordem familiar, pessoas que estão pedindo, meu Deus, para que haja libertação dos seus filhos, pessoas que estão desempregadas, outras que se encontram num leito de dor no hospital. Toca, meu Deus, com as tuas mãos santas sobre elas, restaura essas vidas. Assim como Daniel perseverou na oração, o Senhor enviou o anjo para ele entregar a resposta, para confirmar que desde o primeiro dia que ele aplicou o seu coração, que ele começou a orar, pedindo uma resposta, o Senhor já estava ouvindo. E eu creio desta forma que o Senhor está ouvindo as nossas orações, a oração desse povo, e ao seu tempo o Senhor fará com que as bênçãos venham, nos alcance e permaneçam, porque o Senhor é bom
o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. Então, meu Deus, manifesta a luz da sua graça sobre essas famílias. Traga resposta, meu Deus, para que esse povo, eles venham glorificar e exaltar o teu santo nome. É o que eu te peço e já lhe agradeço, em o nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. É isso aí, meu amigo e minha amiga. É o nosso programa Vivendo em Graça. Se você quiser entrar em contato conosco, anote aí o número do nosso WhatsApp: 21 99 481 4633. Eu sou o Bispo Marcelo Soares. E eu quero ter a honra, o prazer de conhecê-los. Vai lá fazer uma visita à nossa igreja, tá bom? Anote aí os detalhes para você comparecer em uma das nossas reuniões. Igreja Evangelística Nações de Cristo, Rua Lemos de Brito, número 185, em Quintino Bocaiúva, Rio de Janeiro. Ô, meu irmão, temos cultos da parte da manhã, às 9h30, segundas, quartas, aos sábados e também aos domingos. Os cultos da noite, às 19h30, também às segundas, quartas, sábados e aos domingos. Esse aqui que você está ouvindo é o programa Vivendo em Graça, hein? O programa Vivendo em Graça é um programa que cresce na sua audiência. Eu gostaria que você compartilhasse o nosso vídeo, tá bom? Agora, quer ouvir a nossa rádio? É pelo site. Dá para ouvir pelo site. Você vai lá no Google, digita assim, radiomeumilagre.com.br. Vai abrir a página da nossa rádio, você dá um cliquezinho lá no play para você começar a ouvir a nossa rádio, tá bom? Agora você pode ouvir também a nossa rádio no seu smartphone. Como é que faz, hein, Bispo? Vai lá no Play Store, digita assim, ó, radiomeumilagre.com.br, tudo junto com letra minúscula. Aí você vai baixar rapidinho aí o aplicativo da nossa rádio. É, meu irmão, você pode ouvir a nossa rádio tanto no Brasil como também no exterior, mas tem que baixar o aplicativo pelo Play Store, tá bom? Agora faça um favor aí para a obra de Deus. Compartilhe esse vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e também ouvir as orações. Eu sou o Bispo Marcelo Soares. Agradeço aí pela sua companhia e peço a Deus para que continue a manifestar bênçãos sobre você e sobre a sua família. Nosso programa vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima programação, assim permitindo o nosso Deus. Fique na paz.